esse ato de se observar, ele parece uma coisa boba, muito simples ou tipo, óbvia, mas vários momentos a gente subestima o poder da observação. E a observação é um treino. Muitas vezes a gente não realmente nos observa como se fosse uma câmera 3D assim olhando você de cima, como se fosse uma outra pessoa olhando para você, mas é você mesma. Em todos os momentos. Então, no momento que eu tô falando lá, se eu tô observando o que eu tô falando, o que meu corpo tá comunicando, ao mesmo tempo se eu tô observando a outra pessoa, como ela tá reagindo, o que ela tá falando, tá? Isso é treino, porque nós não somos treinados a observar o corpo, cada parte específica, o corpo como um todo, e até isso ficar algo natural para nós, incorporado, isso precisa de treino. E aí o que é essa observação? Observar os detalhes mesmo. Por mais que no primeiro momento você não tenha todas as ferramentas para interpretar aquilo que você está observando, antes de tudo a gente precisa treinar essa habilidade, porque senão a gente não vai conseguir interpretar, ou no momento que a gente realmente desafiador, que eu estiver na frente de várias pessoas para me comunicar, se isso já não está treinado, a gente vai se embaranar, porque daí é muita coisa para dar conta, você tem que prestar atenção no seu corpo inteiro, prestar atenção no que você está falando, no conteúdo que você vai falar, fazer a leitura da plateia, como que elas estão recebendo, é insano, tá? Então aos poucos a gente vai treinando o nosso cérebro a isso ficar natural, porque aí vai ser que nem dirigir carro. Nas primeiras vezes, a gente precisa ficar pensando onde pisa, onde põe a embreagem, onde olha, como é que dá seta, a gente nem consegue conversar direito. Aos poucos, isso vai ficando cada vez mais incorporado em nós, mais automático, e aí a gente faz de uma forma super natural e espontânea e consegue conversar com os outros, enfim. E é claro que sempre tem aquela atenção, porque também se você parar de prestar atenção completamente você bate o carro, mas não é algo mais que exige muito esforço do seu cérebro. E aí a performance fica monstruosamente melhor. Que é exatamente o mesmo exemplo do carro. Quando a gente começa a dirigir, a gente não é um super bom motorista. A partir do momento a gente começa a entender a malandragem, a sutileza, de entender o espaço que tem entre um carro e outro para você poder trocar de faixa. E essas sutilezas vão vir da prática. Que observação que é essa? É observação do corpo. Então, do seu corpo, do seu próprio corpo e do corpo das outras pessoas. E quanto mais você colocar em qualquer coisa do seu dia a dia essa observação do corpo, melhor você vai ficar nessa observação, melhor você vai desenvolver essa habilidade e aí o resto vai vir como consequência. Então, observa que posturas corporais, que gestos, que movimentos você faz no dia a dia, quando você está no seu trabalho, quando você está conversando com alguém, quando você está parada vendo as redes sociais. Você está com atenção aqui, mas ao mesmo tempo que você está com atenção aqui vendo no celular, você está percebendo como está o seu corpo nesse momento. Quando você está sentado assistindo TV, começa a lembrar, porque não é algo natural para nós perceber o nosso corpo em diversas situações. Normalmente a gente só se lembra dele quando a gente esbarra sem querer em alguma coisa, ou quando a gente está muito nervoso e ele começa a dar chilique, aí que a gente presta atenção nele, mas daí já é tarde demais. Então quanto mais a gente treinar em coisas do dia a dia mesmo, tá? Observar o corpo. É isso, não precisa a princípio ficar tentando interpretar o que é aquilo, o que não é. Enfim, não precisa disso nesse primeiro momento, tá bom? Porque você vai ver mais pra frente que só o fato de começar a colocar essa habilidade, né, esse hábito de observar no seu mindset, lá no seu cérebro, isso
isso já vai, de certa forma, estimular interpretações intuitivas do que quer dizer aquela linguagem corporal. E observar o corpo é observar cada milímetro do seu corpo. O seu pé, a panturrilha, a canela, o joelho, a coxa, o bumbum, o abdômen, as costas, o peito, essa parte de cima das costas, os ombros, os cotovelos, a cabeça, as expressões faciais e também observar o corpo das outras pessoas. Comece a adquirir esse hábito de você estar no mercado, observa como é que as pessoas se movem, como é que elas estão paradas olhando uma prateleira, e aí de novo é o corpo inteiro, observar o pé, as pernas, o tronco, a cabeça, ela por inteiro, tá? Começa a criar esse hábito de observar. E aí quanto mais você se lembrar disso no seu dia a dia, você vai perceber o quanto a gente não presta atenção no corpo, quanto a gente negligencia isso e a gente só presta atenção nele quando a gente fica com dor, quando fica tenso no final do dia, ou quando você está muito cansado e deita e aí você presta atenção no corpo, tá? E aqui, às vezes você fala, não, eu entendi, mas quando você incorpora isso, quando você começa a colocar no dia a dia e tal, aí você fala, nossa, entendi. Sabe aquele segundo estágio do entendi?